Outro assunto, o assunto que todo mundo quer saber também, se o Bolsonaro vai ser preso ou se o Bolsonaro não vai ser preso, né? Mônica Bergman andou comentando sobre isso. A Mônica Bergman, você sabe que ela é super bem influente, bem relacionada com o poder, né? Gilmarista, ela é gilmarista. Enfim. E aí ela andou falando com alguns ministros do STF, alguns ministros do STJ, naquele esquema do off da notícia, né? Ou seja, sem revelar a fonte, perguntou: e aí, vocês acham que ele vai ser preso quando ele voltar para o Brasil? Qual que é a avaliação de vocês, juridicamente falando? Exclusivamente jurídica, a avaliação. E aí, a Mônica Bergamo, deixa eu até achar o arquivo aqui, a Mônica Bergamo disse o seguinte, que ela ouviu dos ministros que é bem difícil que o Bolsonaro seja preso. Você acredita? Olha só. Você quer mesmo saber o que eu penso? Diz que elas disseram que ela disse que eles acham que é bem difícil ele ser preso. Quer ver? Olha só. E também aqui e ali saindo reportagens dizendo que ele tem medo de ser preso, não tem medo de ficar inelegível, mas tem medo de ser preso. Ou, na verdade, a probabilidade maior é justamente a de ele ficar inelegível, né? A possibilidade do Bolsonaro ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela já é tratada como uma certeza por magistrados de cortes superiores de Brasília, do STF, do STJ. Já a possibilidade de ele ser condenado e preso, o Megali, pelo menos nos próximos 4 anos, claro que a gente não pode falar para a vida toda, né? Não sabemos o que pode acontecer na vida de uma pessoa, mas nesse período, ela é considerada praticamente impossível, Megali. O Bolsonaro responde a 16 ações no TSE, que podem levar à inelegibilidade dele, e a diversos inquéritos criminais e civis que podem resultar em condenação à prisão. Mas ele só pode ser recolhido ao cárcere em decorrência daquilo que ficou famoso, aquela expressão complicada que se chama sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, traduzindo, quando não couber nenhum recurso mais a nenhuma instância da justiça. Não pode mais ninguém ser preso no Brasil depois de condenado em segunda instância. Tem que esperar o recurso até a terceira instância, a STJ, depois a STF. Então, ele seria um tempo muito grande, o tempo para que uma investigação se transforme. Primeiro, uma investigação se transforma em uma denúncia formal do Ministério Público, depois numa condenação de um juiz de primeira instância, depois de segunda instância, enfim, de terceira instância, é de pelo menos 4 anos, calculam esses magistrados com quem eu conversei. Tá aí, é aquela velha história. Como exageraram na dose, como erraram na mão, com o caso do Lula, prenderam ele antes da hora e depois, de repente, apareceu a Vaza Jato e a gente viu que a coisa estava meio... né? Como erraram a dose, agora não pode. Agora não pode prender na segunda instância mais, porque o STF teve que voltar atrás na decisão de permitir a prisão em segunda instância. Por quê? Porque o pessoal começou condenou na segunda instância, manda prender, não importa se os requisitos legais estavam preenchidos ali para mandar prender. Os juízes estavam felizes da vida, saciando seu desejo de botar as pessoas na cadeia. Porque o juiz, acho que quando ele condena alguém à prisão, ele deve ficar bem frustrado se essa pessoa entra com recurso e consegue protelar a prisão. Porque o objetivo daquela decisão é mandar o cara para a cadeia. Imagina! Então, muita gente abusou desse direito, e o caso mais emblemático acabou sendo o caso do Lula, e por conta disso, agora, não se acredita que o Bolsonaro vai ser preso antes desse processo correr toda a instância judicial brasileira, até chegar lá no STF, julgar os embargos de declaração, transitar em julgado, ou seja, Bolsonaro já vai ter, por baixo, 70 anos, que está com 67, se eu não me engano, né? E ele vai ter mais de 70 anos. Com 70 anos, o tempo de prescrição de vários crimes cai pela metade dos crimes dos quais ele é acusado. E aí, ou seja, muitos desses crimes prescreveriam. Então, os juízes falam, inelegível é certeza que ele vai estar. Bolsonaro não disputa a eleição daqui a 4 anos. Isso aí eles dizem que é certo.
Mas preso não vai, não. Isso te conforta? Assim, não, me conforta não, isso me A agride inegibilidade profundamente. dele não te conforta? Não, a inelegibilidade eu acho o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo é extirpar esse cidadão da política. Agora, eu vou continuar com as minhas esperanças, vou torcer inclusive para olha o que eu vou dizer. Vou torcer, inclusive, para o Sérgio Moro, que vai desencravar esse processo da segunda instância. Deixa eu te interromper rapidinho, que essa eu não posso perder, cara, porque lá é dia e aqui é noite. A desorelhada da Coreia do Sul tá mandando um abraço pra gente. Pelo amor Muito de Deus, bem, eu muito não bem. podia deixar você continuar falando sem fazer esse registro. Não, Pode seguir. maravilhoso, fico bem. Então, assim, entendeu? Eu vou torcer para o Sérgio Moro, que está desencravando esse processo da segunda instância, porque eu quero que caia na segunda instância. E vou torcer também para que seja uma coisa meio. É uma isca, sabe? Não, volta que não vai dar nada. Pode vir, Bolsonaro, volta para o Brasil, que não é impossível você ser preso. E aí, quando volta aqui, acontece alguma coisa, uma piruleta ali por 2025 e ele acaba em cana. Eu gostaria, esse é o desfecho que eu gostaria de ver. Eu continuo querendo ver o Bolsonaro sangrar politicamente, a gente ficar todo dia aqui falando de alguma coisa que foi descoberta, da quantidade absurda de crimes que ele cometeu, da quantidade absurda, né, de todo tipo de desumanidade, falcatrua, pilantragem eleitoral. Né? Eu gostaria de. Ainda vou continuar sonhando com isso. Eu vou fazer o negacionista da justiça, não vou dar ouvidos a Mônica Bergamo, vou torcer para ter algum tipo de reviravolta nessa história e a gente ainda vê ele em cana. Eu acho que era o mínimo que o Brasil merecia, era purgar esse momento histórico com cadeia. Para ele, fica aqui, vou fazer um outro protesto também. Fica aqui o meu protesto ao vice-presidente do PT, Quaquá lá, que tirou foto com o Pazuello, dando risada, fazendo joinha, né, assim, compactuando com um assassino em massa que é esse cidadão. Assim, essas pessoas não podem sair ilesas, a gente faz piada, a gente brinca, mas foi muito sério o que aconteceu. Muito sério. Não é banal ter acontecido isso e ver um petista, por mais que eu não seja petista, mas eu estou, né, imbuído de ver esse governo fazer justiça. Então eu fiquei muito chateado com isso e vou continuar sonhando com a prisão do Bolsonaro. Eu entendo, cara, que assim, eu não tenho ilusão, eu não tenho ilusão, eu sou bem realista e pragmático em relação a isso. Eu não acredito que Bolsonaro será preso, não verei, não vou ver Bolsonaro na cadeia. Por que que eu digo isso? Primeiro, pelos prazos da justiça mesmo, que a gente sabe como é que estão. Segundo, que existem outros aspectos que a gente tem que levar em conta. A idade do Bolsonaro é uma, a saúde dele é outra. Né? Ele ainda tem os reflexos da facada. Então, de vez em quando, ele come um camarão lá que entra torto, ele tem que correr para o hospital. E, de vez em quando, isso se agrava, ele fica internado e tal. Isso, para uma pessoa idosa, é uma condição que, na lei, pode dar a ela uma prisão domiciliar, por exemplo, dá o direito a isso. E ele já está para completar 70 anos. E, assim, eu nem estou dizendo aqui nem estou fazendo juízo de valor, tá? Estou dizendo do ponto de vista jurídico, é difícil mesmo, porque... E mais, tá, cara? Você está falando, estou torcendo para o Moro conseguir ressuscitar aquela história da prisão em segunda instância. Isso também é extremamente controverso, vou te dizer por quê. Porque, provavelmente, mesmo que essa lei seja aprovada, ela vai ser declarada inconstitucional. E digo mais, mesmo que o Congresso aprovar uma PEC, essa PEC será declarada inconstitucional. Por quê? Porque ela fere o mais básico do básico da Constituição, que é as garantias fundamentais. São cláusulas pétreas que não podem ser mudadas. A presunção da inocência é uma cláusula pétrea. Então, ela não pode ser modificada. Mesmo que o Sérgio Moro já conseguiu as 27 assinaturas para ele poder desarquivar o projeto de lei, ele só precisa de maioria simples para ser aprovado, como projeto de lei, ou seja, alterando o Código de Processo Penal. Mas aí alguém vai questionar na Justiça, que é inconstitucional, e o STF vai dizer, é inconstitucional. E aí pode ser que eu fico brincando, né? Pode ser que surja um movimento dentro do Congresso
para dizer assim, bom, já que o STF não deixa que seja lei, então vamos alterar a Constituição. Ainda assim, provavelmente não vai poder. Não, eu fico brincando com isso porque é engraçado, mas a real é que, essa discussão foi esgotada, né? E o que poderia levar a gente a outra discussão, que talvez fosse mais frutífera do que tentar discutir um movimento que é nitidamente inconstitucional, que é esse da segunda instância, mas que mecanismos poderiam ser colocados em prática para que a gente não tenha essa morosidade toda, para que a gente não veja essa quantidade de movimentos em que quem tem dinheiro, né, para entrar com recurso, entra com recurso a vida inteira, em que um cara como Bolsonaro não vai ir para a cadeia, em que a gente vê, né, que ninguém é preso, que dá essa sensação de injustiça que a gente tem no Brasil, que quando aparece um juiz justiceiro querendo fazer a coisa no grito, uma parcela gigantesca da população acaba aderindo, né, porque a gente precisa ter um mínimo de sensação de justiça nesse país e a gente não tem, né? Então, você tem alguma explicação para isso, meu explicador? O que a gente vai fazer com essa justiça? Acelerar a justiça é complicado, é difícil, porque a gente tem acho que, se não me engano, são 103 milhões de processos no judiciário brasileiro, é um volume gigantesco, né? Dá para fazer algumas coisas, assim. Eu vou sugerir, #fica a dica, judiciário. Primeiro, se trabalhar 30 dias a mais no ano, já dá para jogar uns processos nesse período, assim. Se o juiz tiver desafoga bem, né? Não? Se o juiz tiver 30 dias de férias por ano, igual eu, você, quer dizer, nem eu, você não, que nem isso temos. Mas, igual um trabalhador comum, servidor público, trabalhador da iniciativa privada, já cai aí uns 10% dos processos que estão lá atolados nos tribunais, porque já é mais mão de obra aí trabalhando, né? Mas, Ricardo, se não tiver umas pontes no feriado, e tem 52 fins de semana né, no ano, deve ter umas pontes aí, pelo menos uns 3 ou 4. Se não tiver essas pontes, que às vezes viram, inclusive, ponte da semana inteira, te falo que também já cai mais um pouco. Agora, falando sério, estou brincando aqui, mas falando bem sério, qual que é o grande problema? O grande problema é, quando Lula foi julgado pelo Sérgio Moro, pelo Sérgio Moro não, pelo TRF, né, pela segunda instância. Lá em Porto Alegre, lá. TRF4, a segunda instância da Justiça Federal. O processo dele furou uma fila de 137 outros processos. Mas nesse momento da República Brasileira, se o processo do Bolsonaro furar um só na fila, vai dar um caos. E se não furar a fila, vai demorar. Mesmo que diminua as férias dos juízes para 30 dias, realmente, nos próximos 4 anos é praticamente impossível essa cena. Agora, quais são as punições, além da inegibilidade, que são muito possíveis? Bloqueio de bens, apreensão de patrimônio. Isso pode acontecer. Se ele acumulou riqueza com irregularidade, esses processos que agora voltam a correr todos normalmente, ele pode perder grana, muita grana. E ele pode perder o direito de continuar na política. Mas cana dura mesmo, sol nascer quadrado, duvido. Ricardo, você tome muito cuidado com esses seus conselhos aí, porque se o judiciário escutar você dizendo que eles têm que trabalhar mais 30 dias no ano, eles aprovam a lei de prisão em segunda instância na hora. Olha, o perigo é eles usarem O perigo é eles usarem um desses 30 dias a mais por ano para me processar. Esse que é o perigo. Meu amigo, fala em processo. Diga lá. Não, eu só ia dizer para arrematar esse assunto que, de novo, para mim, o que vai determinar a sensação de justiça desse movimento todo, ou a efetividade disso para ser minimamente pedagógico para essa extrema-direita maluca que tomou conta do Brasil, vai ser aquilo que eu digo sempre, vai ser o timing dessas coisas acontecerem. O timing desses movimentos ele não pode ser jurídico, ele precisa ser um timing político, linkando com
com a história de golpes e de movimentos para pega presidente, derruba presidente, prende presidente, desprende presidente, precisa ser um timing político. Então, assim, o principal, eu continuo dizendo, é a desidratação política de Bolsonaro, expor tudo que ele fez, tudo que aconteceu ao máximo. E depois a gente discute o Pazuello. Daqui a pouco cai o sigilo do Pazuello, aí a gente vai descobrir mais coisas aí. Logo, logo nós estaremos aqui nessa live falando de Pazuello. Pode esperar.